Bem-vindos ao podcast Riscos e Negócios. Eu sou a Giovana Lopes, advogada de empresas. Eu sou a Vivian Lima, sou advogada e empresária. Hoje a gente vai estrear o nosso primeiro episódio com uma convidada muito especial, que é a doutora Renata Pinheiro. Ela é advogada e empresária e vai compartilhar com a gente todas as experiências dela. Seja muito bem-vinda, Renata. Espero que você fique à vontade aqui com a gente, viu? Obrigada, Gi. Obrigada, Vi, pelo convite. Eu espero poder proporcionar aqui todo o meu arcabouço jurídico e tudo que eu vivo constantemente. E estou aqui à disposição de vocês para a gente falar um pouquinho sobre essa área jurídica e, enfim, e desvendar os mistérios aí. Ótimo. Então, a gente podia começar com você contando um pouco como que tá aí, sua atuação no judiciário, se você acha que tá fácil resolver as coisas lá com os juízes, se é melhor cada vez mais os empresários esperar o circo pegar fogo mesmo, como que tá a sua experiência de uns tempos para cá? Então, bom, eu sempre atuei nessa área empresarial, né? Então, eu fiz algumas pós relacionadas à área empresarial. E eu acho que, assim, hoje em dia, pela minha experiência e por tudo que vem ocorrendo, é muito importante que os empresários eles saibam o quanto é importante você ter uma equipe de advogados experientes em todas as áreas. Eu vejo muitos empresários buscando advogados contratualistas somente porque eles têm um advogado júnior, um advogado, um estagiário, enfim, dentro da sua empresa. E que isso serviria como um compliance da empresa. Mas eles precisam buscar informações além disso, né? A empresa não é feita de contratos, a empresa é feita de um todo, né? Desde a hora que você tem um empresário que ele ingressa para abrir a sua empresa, ele vai atrás de um contador, e vocês sabem disso, que o contador hoje em dia... Resolve tudo. resolve tudo, eles fazem contrato, eles fazem isso, eles fazem tudo. E muitas das vezes não é assim que funciona. Por quê? Porque o contador, a própria profissão já diz, ele faz contas, né? Vamos tentar ser menos redundante possível, mas de fato é isso. Então, o contador, ele tem a sua especificidade, assim como o advogado. E muitas vezes hoje, os empresários, eles levam tudo isso sempre para o contador. Pensando que vai economizar e, na verdade, ele vai gastar mais, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, o que a gente vê é os empresários falando, fala com o meu contador. E você fala, mas os papéis estão sendo invertidos, né? Hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas estão buscando, os empresários estão buscando a mão de obra mais barata, vamos dizer assim, né? Porque equiparando a um advogado habilitado e experiente. E aí, muitas das vezes, eles chegam até a explodir a empresa por dentro por conta disso. E aí você vê o sufoco que a empresa acaba tendo com ações trabalhistas, com ações cíveis, com ações criminais por conta de alguma coisa tributária que vem de fundo. Então, eu acredito que hoje em dia o que está faltando são empresários que entendam um pouco desse nosso ramo. Né? Eu vejo que o advogado, para o empresário, é mais como um apaga-fogo. Aconteceu alguma coisa, deixa eu ligar para o meu advogado que ele resolve. E não. Se você tem um advogado bem habilitado, estruturado, e que faça reuniões e que proporcione a ele algum tipo de mudança, né? Porque o que eu vejo é uma resistência de alguns empresários na mudança, né? E a mudança que eu digo por exemplo, não estamos aqui para falar de cada coisinha, mas eu estou dando um exemplo. Tem lá no KNAI determinado objeto da empresa. E muitas das vezes aquele objeto não é o principal da empresa, né? O KNAI não é aquele que deveria ter sido escolhido, porque os impostos que ele paga são muito altos para aquilo que ele está colocando como principal da sua empresa. Então, o advogado vem para tentar mudar e fala, olha, vamos tentar dessa forma, porque aí a gente consegue uma isenção. Vamos tentar disso aqui, que a gente consegue abaixar esse tributo. E o que eu vejo hoje em dia não são advogados que fazem isso.
Por quê? Porque eles são contratados apenas para apagar o fogo da empresa. Eles acham que a gente só serve para resolver processos, né? Sim. Né, eu sou empresária também e, assim, a função parece do contador é só mandar DAS e as coisas para eu pagar. Uhum. E eu nem sei, às vezes, o que eu tô pagando, porque ele me manda, tô falando como empresária. E eu acho que com certeza acontece isso com vários outros. Sim. Você chega lá no dia 20, tem um monte de coisa para você pagar que você não sabe do que se trata, sem nenhuma orientação, sem nenhum planejamento, digamos assim. E você sai pagando horrores, porque tem umas DAS aí que são monstruosas. Isso porque eu tenho uma empresa de serviços, né? Eu penso para quem tem uma empresa de produtos, que os tributos devem ser Metalúrgica. essa falta de cuidado, é o que eu falo. Eu sinto uma carência nisso aí, porque você não tem apoio. Então, assim, eu tenho sorte, porque eu sou advogado, que eu tenho, né, parceria com vocês, então eu não fico nadando. Mas eu penso em quem tá sem esse amparo, porque, assim, meu marido é empresário, mas ele tem o amparo, ele não fica cegas. E quem não tem? Sai pagando, e pior, tem gente que paga e quando vai ver tá devendo horrores. Uhum. E por quê? Porque o contador fala, mas eu te mandei. Ou eles falam, que eu já ouvi falar, já falaram isso pro meu marido. Eu fui gerar uma guia aqui, só que a Receita não gerou. E aí ele fica pagando ainda juros porque atrasou o pagamento. E eles falaram que não enviou. Então, tem muita gente que sai pagando coisas sem ver o que é, sem Sim. saber o que é. E esquece que aquilo pode trazer também um prejuízo, né? Sim, há um tempo atrás tinha aquela discussão das verbas do INSS que, enfim, eu não vou entrar na especificidade dos casos, mas a gente tinha que abordar essas Uhum. questões de contador. Muitas das vezes os contadores se achavam um pouco mais como se a gente estivesse invadindo o espaço deles, né, o advogado, mas a gente vem para apresentar a lei. Uhum. Né? Nós não vamos invadir o espaço de ninguém. Cada um com o seu espaço. O espaço dele é fazer e apresentar contas. Na verdade, é ele que invade o nosso, né? É isso que eu ia Meu, falar, o gente. que tem de gente que chega e fala... Por exemplo, uma vez uma colega chegou em mim e falou assim... férias do PJ, eu pago o final de semana? Aí eu fiquei tipo assim, PJ, você vai pagar férias? Ai, meu contador de falar, cara, não é possível. Aí depois que paga, quer o Então quê? eles fazem uma salada e eles, assim, acham que eles sabem de direito, né? É. Claro, tem muitos contadores que acredito que não, que façam, reconheçam, né? Aqui é o meu quadrado, esse é o quadrado do meu Sim, colega não advogado. estamos generalizando. Mas o problema é que tem né? muitos que eles não vão falar, não, eu não sei. Eles falam, não, eu não sei. E aí faz uma salada. Não, e se você você fica é o com contador BO. e tá vendo aqui, não é porque você leu alguma coisinha que você sabe, tá? Porque eu já ouvi contador falando isso. É só ler lá que a gente passa a saber. Não. Não, É até fácil, porque, né? assim, o mundo jurídico, ele tem diversos pontos, né? A gente tem as leis, que são as leis puras, as constitucionais, as ordinárias, infraconstitucionais, que são essas, que lei civil, consumidor, tudo mais. E temos decretos, temos portarias, temos leis complementares, enfim. E tudo isso não é você ler uma lei, deixa eu constar, não. Uhum. Temos jurisprudências. Uhum. Quando que você vê um contador vendo jurisprudência? E não estou falando só de contador, né? A gente está só dando um exemplo de uma profissão. Mas também temos empresários que acham que sabem do direito. Sim. Mas é a interpretação. Se você não tem a base, você não sabe interpretar. Exatamente. Não é? A gente, eu lembro que eu tive, acho que, sei lá, 2 semestres na faculdade sobre interpretação do direito. Sim. Aí chega um contador que não tem noção dos princípios, nunca viu a Constituição, ele, não, isso aqui eu vou saber. Não vai. Não vai saber. Se vai Sim. saber, vai ser por sorte ou experiência de algo que ele fez errado, aí ele vai agora eu sei. É que parece que a gente só tá batendo em contador, porque assim, você sabe. Não, é um Mas exemplo. eu acho que esse é o maior foi. problema dos empresários Foi, hoje. Acreditar com no certeza. contador e não dar pro advogado cuidado preventivo. Sim, Ele e outra deixar coisa, no eu vejo contador. que os empresários, eles não buscam a prevenção, eles estão acostumados já com aquela coisa de administração, o marketing, que é principal, o contador que está ali, e vamos ter um advogado só para dizer que temos um advogado que vai apagar o fogo. Eu vou fazer uns contratinhos aqui e faz pra mim. Mas as grandes empresas já procuram muito. Sim. Elas usam, porque sabem que necessita, senão vai, né? Sim, eu dar vou, pau lá na eu frente. vou falar Agora, o pequeno e o médio que tem essa relutância, né? Eu atendo, eu assessoro algumas clínicas de estética. E por vezes a gente se deparou com algumas situações, como, por exemplo, vou dar uma situação de exemplo. Uma ação trabalhista que surgiu
E essa pessoa afirmava que ela era instrumentadora. Uhum. Ela afirmava categoricamente que ela era uma instrumentadora. Eu falei, vamos deixar acontecer. Não, doutora, vamos fazer acordo. O valor... Não, vamos deixar Mas acontecer. e ela era o quê? Ela era recepcionista. E ela dizia instrumentadora. Dizia isso. Nossa, muito legal Então, esse advogado. Porque, assim, muitas das vezes, algumas clínicas de estética, elas falam, vamos ali, pega ali pra mim o... como é que chama aquele? Esterilizador, né? Que eles falam. Pega ali, faz aquilo. E ela acha que ela está como instrumentadora. Ela acha que ela faz o papel da instrumentadora. Eu falei, não tem problema, gente, vamos seguir. Não, mas a ação é um absurdo, porque o valor que a gente tem ali de acordo coletivo, de uma instrumentadora, que é o valor base, né? É alto. E uma ela recepcionista... pedia diferenças salariais. Exatamente, Gente. diferenças e tudo mais, e insalubridade, e tudo mais que vocês sabem. Eu falei, vamos deixar rolar. E fazia anos que ela estava na empresa. Enfim, cheguei lá, ela saiu presa da audiência. Sério? Porque eu fiz questão. Por quê? Porque eu atuo no criminal também. Uhum. Então, gente, como é que ela fala? Ela fala num processo, ela alega, ela afirma, ela se acusa criminalmente de algo que ela não tem. Ela não tem um diploma de instrumentadora. Isso a gente vê demais. Eu não sei, é que eu atuo no trabalhista, mas é demais você ver, eles mentem, tipo assim, de uma forma que você fala, não é possível. Mas não é nem a mentira. Existe um crime que chama exercício ilegal da profissão. Então, assim, você está falando para o judiciário, você bateu na porta do judiciário e falou, eu sou médica, mas nunca fiz uma faculdade de medicina. Então, assim, são coisas que se o advogado não tiver uma malícia, e dali para baixo que a gente pega. Então, eu gosto dessa questão do criminal. Só pensou na equiparação do salário, essas coisas, e o fundamental, né? E o fundamental ela esqueceu. Então, assim, se não tem um advogado que atua, que tem conhecimento das outras áreas, vai deixar passar isso batido. Verdade. Isso vai... E pode ser até que você perca uma demanda porque você não deu o devido valor. Então, assim, essa pessoa perdeu, ainda teve que pagar a indenização, porque a gente entrou no cível. Tudo isso foi, assim, foi bem complicado, mas você tem que ter tem que ser ligeiro, entendeu? Eu já tive também uma audiência onde eu participei, me chamaram, a pessoa devia pensão alimentícia, ela tinha processado a empresa, eu já saquei, chamei o oficial, o cara saiu preso, enfim, aquilo foi uma baderna e acabou que o trabalhista foi meio que engavetado. Então, se o advogado ele tem, eu não estou falando que você tem que usar sempre de forma para sair, né, mas se você tem a chance de defender o empresário de todas as formas, faça. É o que a gente fala muito sobre o conhecimento, te dá um direcionamento, te dá mais opções, né? Você é mais, tem um leque, né, de atuação, porque senão você é restrito, você tá aqui, né? E aí você não consegue sair do lugar. Então, o conhecimento... É porque o povo, eles ficam trazendo a ideia de, tipo, o advogado, ele tem que ser especialista numa área. Tudo bem, assim, hoje eu atuo muito em previdenciário, mas eu não estudo só previdenciário. Eu acho que o conhecimento, ele é libertador, né? Porque você vai pegar o caso e você tendo conhecimento em outras áreas, é o que a gente falou, é um leque. Então, às vezes, não dá para eu ir por um caminho, eu vou ir por outro. Ou seja... Isso já é imposto a nós também, porque a gente estuda todas as matérias. A gente tem que estudar para você não saber todas as matérias. Então, né, implicitamente, eles já estão dizendo, vocês têm que saber um pouco de tudo. Não tem como você querer, né, entrar na faculdade e você estudar só direito empresarial. Não dá, porque você também não vai saber lidar com o direito empresarial se você não conhece o constitucional. Exato. E eles têm mania também, os empresários, de achar que a gente só serve para fazer contrato ou para resolver quando já tem processo. Se eles acharem que a gente serve para fazer contrato, já demos um passo. Exatamente. Que nem isso eles chamam, né? Não, mas assim, o que tem que... A gente tá falando deles aqui, mas é importante também mencionar que eles nos ajudam muito a amadurecer. Eu amadureci muito com os empresários, porque eu aprendi muito com eles. O direito, ele te dá a base, né? Se você não for estudar, se você não for fazer uma pós, um curso, qualquer coisa assim, você não vai sair do lugar. E a sua experiência também conta. Então, quantos que eu bati na porta... E falei, peraí, vem cá, né?
eu quero trabalhar aqui, eu quero saber como que Aprender. funciona, eu quero aprender. E muitas das vezes as minhas assessorias no começo eram baixas. Eram valores mais irrisórios para eu poder aprender. Uhum. E você aprende muito, porque muitas das vezes o empresário conversa com você e fala, doutora, mas eu quero que faça isso, eu quero que seja dessa forma, eu quero que não... Então assim, você fica ouvindo, fala assim, mas o que ele quer dizer com isso? Será que eu devo fazer isso? Quantas vezes eu falei, não é possível que ele está me pedindo, mas no fundo, quando você pensava, quando você analisava, ele estava certo. Ele ou queria ganhar um tempo, ou ele queria ir por uma outra tangente pela própria experiência dele, porque tem um parceiro, tem um concorrente que fez e que virou jurisprudência. Isso é muito bom. Então, assim, eu vejo também muitos advogados, agora falando de nós, né? Dentro da ética, é claro. Mas muitos advogados relutantes. Eles batem muito, é aquilo que a gente falou no começo, né? Eles ficam querendo bater de frente. Bater de frente e também impor para o empresário. E muitas das vezes você não pode impor. O empresário está ali o dia inteiro, ele sabe. Às vezes tem empresário que sabe mais que o advogado de lei. Porque ele tá lá, ele já apanhou um pouquinho. Tá levando só. Sabe por quê? Só leva. Porque os empresários, a maioria que são bem-sucedidos, eles já caíram. Eles já caíram, eles já levaram um tombo, já levantaram. Então, eles sabem esses tombos aonde que vão dar, né? Então, e o advogado, muitas vezes, eles têm um nariz em pé. Fala, não, vai ser da minha forma. É porque você não sabe. Isso porque que você tem. não entende. E não é. Quem não entende é o próprio advogado. É verdade. Então, assim, a gente fala tanto do lado, a gente começou a falar do lado negativo, mas também tem o lado positivo dos empresários, que nos traz muita informação e muito conhecimento. Coisas que a gente não sabia, que a gente passa a saber. Eu, por exemplo, atuo em algumas áreas e presto assessoria, e tem áreas que você fala assim, meu Deus do céu, como que funciona isso? E é interessante porque passa até para a sua vida pessoal, né? Não só profissional. E quando você senta à mesa com outros empresários, ele fala, eu sou da área da metalúrgica, eu faço isso. O seu antigo cliente ou o seu atual cliente também é da mesma área e você consegue ter, né, Eu acho que é isso, a gente entra, quando a gente começa a advogar, a gente aprende, tipo assim, a gente decora o necessário e fala, ufa, consegui decorar o necessário. Aí quando você vai pegando experiência, vai vendo o resultado, isso aqui deu certo, aí você vai criando uma base sólida para você começar a criar estratégias e começar a usar a lei a favor do empresário, né? Sim. Você não vai ficar só, não, isso aqui você não pode começa porque a a lei é entender como assim. ele Não, trabalha. você começa vamos dizer um termo que pode parecer antiético, mas você começa a jogar com a lei, né? Mas Assim, no sentido de usar realmente Mas é um jogo a mesmo. favor. Mas na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que o direito não é exato. Né? Tanto que a gente, em nossos contratos aí de honorários, a gente sempre prevê que é de meio, não é de fim. Né? Eu não tenho que prever um resultado para a pessoa. Né? Muitas das vezes, na minha inexperiência no começo, a gente sempre fala, não, vamos ganhar, vai, né? A gente induz. Dá prazo, dá um monte de coisa. Entendeu? E não acontece isso, porque às vezes você pega... esses dias, eu tô pulando de empresário para o judiciário. Eu tô totalmente desgostosa com o judiciário. Que todos eles me escutem, porque assim, de que adianta vestir um terno, uma gravata, estar numa posição totalmente poderosa, sim, e que você acaba olhando para a pessoa, até admirando do modo que ela se veste, e te trata como se fosse qualquer coisa. Eu acho que hoje como se você estivesse atrapalhando, né? Às vezes eu sinto, eu falo, cara, eu acho que eu tô atrapalhando. Né? Eu acho que o nosso estatuto e a nossa OAB não chega junto. Né? Não tá vendo essas coisas. E muitas das vezes nós temos que nos calar, porque a gente vai fazer o quê? Abrir. Todo dia a gente vai abrir corregedoria. Não existe isso. Então, assim, eles nos apresentam com um formalismo, onde você vê, você admira. Nossa, tá ali o magistrado, todo, né? Mas falando bonito. Mas né? por dentro, quando ele abre a boca, ele quer te mostrar que ele manda. Parece que ele quer mostrar que manda, né? Exatamente. Ele vai além do poder dele, da caneta.
Entendeu? É como se você tivesse... E eles não entendem que se nós, advogados, não existíssemos, eles não estariam ali. Aham, com certeza. Entendeu? Se ninguém demandasse, se não existisse advogado, não teria o concurso. Eles trabalham com base no que a gente fala, né? Exatamente, eles vão estudar. E eles vão ganhar experiência, porque a maioria dos juízes, a maioria, eu não estou dizendo todo mundo, mas eles não trabalharam 15, 20 anos com a advocacia. Então, eles não tiveram a experiência que nós A gente temos. luta todo dia. Entendeu? Então, o Aprende problema todo vem dia. todo dia. Eles vêm para decidir. Nós vemos para entender o problema e tentar ser o mais sucinto possível para entregar as provas suficientes para ele poder julgar. E muitas das vezes, a gente sabe, nós aprendemos isso no direito, que a gente entrega a informação, os fatos, e os juízes nos entregam o direito. Que eles vão vir fazer ou jurisprudência, ou eles vão trazer o direito para nós. Não necessariamente a gente tem que ir em todos os artigos como sendo um rábula, né? Nós não estamos aqui para isso, nós estamos para entender se aquele direito é possível, né? Então, o que eu vejo hoje em dia é uma prepotência, né? E isso quando a gente ainda não fala do ativismo judicial, né? Sim. Que é quando o juiz começa a decidir da cabeça dele. Nossa, isso aí é... E... né? Nossa, isso aí dá até dor de cabeça. Isso é muito problemático. Ou Na justiça deixa você vai de deixar, cada decidir. vara é uma Deixa de sentença. dizer... Não, por isso que embarga, né? Eu, às vezes Isso até falo pra causa Rê, uma você é a insegurança. rainha dos embargos. Ela, mas amiga, não tem como. Mas é o que nós estávamos falando também, né? É. Por isso embarga. Quando o juiz é... Meu, não tem como. Come É o bola. tempo todo, na E isso verdade. causa muita insegurança jurídica. Eu fiz um Total. trabalho na faculdade ainda que falava sobre isso. Tem um livro que Ela chama lembra da facu. Responsabilidade. Não, é que esse TCC, sério, é uma coisa que muita gente deixa fazer no... Não, eu fiz com... Nossa, sabe? Eu fiz a faculdade apaixonada. Chama Responsabilidade Limitada no Brasil. E tem um cálculo lá que fala o quanto a insegurança jurídica interfere no preço do produto do empresário. Como, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando a justiça vai lá e caça os bens pessoais do sócio, né? Enquanto pessoa física. Isso é uma coisa que existe no Código do Consumidor. Tá ali no artigo 29, fala, quando eu não tiver saldo suficiente, vamos atacar a pessoa física. Isso não tá na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho deveria usar o Código Civil, que fala sobre confusão patrimonial, desvio de dinheiro, né? E aí o TST pega lá o artigo do Código do Consumidor. Aí na hora, nós enquanto advogados vamos fazer um parecer. Qual é a chance disso acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Porque eu não sei o que vai sair da cabeça do tribunal. Ele não segue a lei, né? Então isso acaba repercutindo, essa insegurança jurídica, o empresário vai começar a embutir no preço dele. Porque ele fala, eu não sei qual que vai ser o meu prejuízo aqui, empreendendo no Brasil. Mas isso atuando aí nessa área. Então eu vou ter que embutir todo esse risco dentro do meu produto. Ou começar a ser mais preventivo, que era o que a gente estava falando antes. Né? Exatamente, porque eu acho que quando você vai pro contencioso, tudo pode acontecer. Tudo pode. Isso é uma coisa também que a gente fala bastante. E hoje em dia a gente fala, como é que eu posso garantir? Bom, eu atuei bastante, atuo em plano de saúde, por exemplo. Atuo no criminal, atuo família também. Mas, hoje em dia, eu pedi, eu vou dar um exemplo de um caso que eu estava fazendo hoje, né? Eu pedi uma liminar há meses atrás. A juíza já concedeu a liminar. Já tá tudo certo. A pessoa até, o plano de saúde agravou, né, recorreu para o tribunal, perdeu, só que eles não cumprem. Bem isso. Só que não é isso. Não é só isso. Não é a outra parte não cumprir. Eu pedi para a juíza, como disse, sou criminalista, então eu sempre tenho aquela visão do criminal dentro de um processo. Isso é bom, né? E eu pedi, eu quero crime de desobediência, porque Vossa Excelência já majorou a sanção diária. Eu quero crime. Não. Quer dizer, ela me faz perder tempo recorrendo, porque não adianta... Aí ela falou, não, 20% do valor da causa pelo ato atentatório da justiça. Eles não querem saber de pagar. Eles querem saber de não cumprir. E eu quero saber de cumprir. Então, eu não quero agora falar sobre valores, sobre a pecúnia. Eu preciso falar sobre o cumprimento. Como é que eu vou falar para o meu cliente, então... Você está ganhando dinheiro, tá? Você vai ganhar 100 mil reais.
Só que eu não tô conseguindo fazer com que a coisa Não aconteça. adianta nada. Então, assim, você vê que tem os juízes hoje em dia, e essa é uma juíza complicada, porque eu já despachei com ela, Isso é muito sério, né? teve uma prepotência, eu até querendo atravessar. Doutora, tá na petição? Doutora, tá na petição? Eu falei, sim, excelência, tá na petição, mas Vossa Excelência não leu. Então eu embarguei. E aí eu vou ter que ficar embargando quantas vezes? Entendeu? Então, assim, muitos dos juízes, eles não querem nos ouvir. E nós estamos ali também perdendo o nosso tempo, porque muitas vezes a gente vai despachar presencialmente. Então, eu também estou deixando de fazer outras coisas para outros clientes, atendimentos, para poder fazer ouvida. jus àquilo Que é o que ele deveria fazer. Pra com mais fazer com atenção que eles numa petição. cumpram, façam o trabalho deles. Exatamente. E eu só tô lá para fazer uma síntese da demanda. Uhum. Por quê? Porque eu sou prolixa. Eu também. Mas quem quiser me contratar é isso, entendeu? Minhas petições, ela sabe, são 50 páginas, 60 e detalhista, vai. é Eu igual. escrevo um livro, Mesma raça. entendeu? Eu Por já quê? sou prof. Eu perdi muita demanda no começo. Por quê? Faltou, doutora, por que não pediu? Uhum. Ah, mas eu fiz ali o pedido. Não, mas não discorreu do pedido por quê? Mas pera, quantas... É o beabá, tem que pôr. Entendeu? Mas eu tenho que pôr o quê? 100 páginas aqui? Bem Então, isso. hoje em dia, para eu poder recorrer, o que eu faço? Sou prolixa. Queira vocês ou não. Vou continuar exercendo da minha mão enquanto ela funcionar. Então, assim, mas eu tô decepcionada. Meninas, eu tô, assim, completamente decepcionada. Eu não sei mais o que falar para os meus clientes a respeito do judiciário. Muitas das vezes, você é pega até de surpresa, né? Porque tem casos que a gente pede liminar para, de repente, fazer um exame ou um procedimento. E a pessoa, né, falece no meio do caminho e te deixa mal. É isso mesmo. Você não dorme. É horrível. Então, assim, é complicado, né? Então, você vê que a justiça tá difícil. Então, hoje os empresários, eles precisam entender que para eles terem todo uma estrutura, a base deles tem que ser, em primeiro lugar, não um marketing, mas um advogado. Mas é isso que a gente fala, né, Gi? Vários podcasts que a gente já gravou, eu falei assim, tem muita gente, e tem muito podcast aí. Você não vai encontrar um podcast que fale o que a gente fala. Eu não tô brincando, não. A maioria que fala focado em empresário é como você vender mais, como você crescer, como você... É financeiro, é tudo. Porque ninguém quer passar conteúdo que vai ficar lá estudando, de graça. Não, mas ninguém quer sabe falar, ninguém é louco igual a o que gente. acontece? O que te quebra? É a falta de educação financeira ou um processo? Só pra saber. Aí, por exemplo, você tá lá empreendendo, vem um processo do nada. Porque você nem sabe do que. Do nada vem um processo. Mas você manja de financeiro, deixa eu e daí? contar uma história que eu não contei aqui. Conte. Então, eu vou contar uma história que ainda não contei aqui. Tá. Um cara tinha uma padaria. Uhum. Aí, o negócio da padaria, não sei se vocês já tiveram acesso à empresa de padaria, mas eles passam ponto. É uma coisa assim, é tipo um negócio assim bem restrito a eles. Aí esse cara entrou nesse negócio da padaria, pegou o ponto, não deu certo, ele saiu do negócio. O que aconteceu? Um empregado na época entrou processando a padaria e esse cara estava ainda lá como se fosse o dono do ponto. Eu não sei nem que documento era esse. Já faz bastante tempo isso. É da minha família. Por isso que eu sei desse caso. Uhum. E aí, o empregado processou, estava no nome desse senhor. Só que ele não tinha nem tido a oportunidade de conhecer esse empregado. O empregado ganhou a ação e esse senhor perdeu o apartamento e teve que refinanciar o apartamento. E o empregado não era nem dele. Ele nem chegou a, tipo assim, contratar o cara, nada. Nossa, era coitado. numa outra época que o ponto não era mais dele. Mas aí tá errado. Então. Eu me pergunto, quem é esse advogado que pegou esse processo? Eu acho que o cara pegou o Assim, bonde andando, o advogado, né? Não cara, pegou antes nessa É umas coisas que você fala, não é possível. transição. E aí, tipo, o apartamento estava quitado, eles refinanciaram, pagou até há pouco tempo. Isso é uma coisa que aconteceu Não, mas faz chegou no séculos. ponto de perder o apartamento, Mas gente. são essas histórias que a gente vê acontecer muito na justiça do trabalho, principalmente, porque Não, peraí, ó, deixa eu falar não uma é um coisa. bicho papão, tem Pra muito juiz chegar bom, ao ponto mas... de perder o apartamento, ele foi notificado. Sim.
Se você for notificado, procura um advogado, tá? Porque não tem o que você fazer muito. Na verdade, assim, o que acontece é o que a gente volta lá atrás, né? No começo do nosso podcast. É a falta de interesse do empresário. Até porque, assim, eles também têm alguns empresários que têm motivos, né? Provavelmente é isso que aconteceu. Né? Alguns empresários, eles têm uma equipe... Porque você vê, quando o advogado ele chega na empresa, ele fala, não, porque eu vou fazer contrato, porque você não quer... Já começa brigando Já com o começa, RH. exatamente, já Já dá começa isso, e confusão. contador, e não sei o quê, não sei o quê. Então ele chega botando a banca dele. Mas pra quê? Pra mostrar que ele faz. No fundo, ele não vai fazer. Ele vai redigir um contrato, vai olhar pro trabalhista e vai voltar, vai embora. Ele não vai olhar o contrato da empresa, ele não vai olhar o KNAI da empresa. Você falou. Não, e o cara vai contar um problema pra ele, ele vai falar, vai dar uma de mão sem braço e vai embora. Que a gente fala aqui sobre contrato social, inclusive, Contrato social. a gente fez um podcast falando sobre conflitos entre os sócios. Como um advogado empresarial preventivo pode chegar na tua empresa e organizar as tarefas. Você vai fazer isso, você vai receber aquilo, você recebe prolabore, você retira lucro, e isso faz as pessoas conseguirem trabalhar. Sim. Né? Porque muitas vezes você chega numa Sim. empresa e as pessoas não trabalham porque o meu sócio contrato não sei o social quê, ele é meu sócio não sei o que vago, lá. né? Você percebe que o contrato social, eles só querem saber quem é o Todo administrador. mundo é administrador, todo mundo recebe tudo. É uma a zona. casa da mãe Joana. Não tem prestação de contas. E muitas das vezes, a depender, né, da área do empresário, você nota uma resistência dele. Eu já cheguei em vários casos onde eu falei, não, eu quero falar com o seu RH. Porque muitas vezes o presidente, o dono, o próprio empresário não tá na empresa. Quem tá é o RH, quem tá é o administrador, quem tá é o gerente, o coordenador, o diretor. Então eu quero falar com esse cara. Porque é dali que eu vou ver os problemas da empresa. Muitas das vezes, eles absorvem os problemas, né? Esses funcionários, empregados, PJ, seja o que for. Eles sabem do problema e não repassam, porque eles mesmos conseguem resolver. O contador resolve. Esse negócio do contrato social, né, Rê? Exatamente. É Ou o mais gerente contador, resolve, exatamente. ou seja quem for. E eles muitas vezes não É tudo passam. que a gente fala. Então, quantas vezes falei assim, eu quero falar com o seu funcionário. Eu quero falar com o seu líder. Eu quero. E aí, como é que tá? Como é que É o são que a as gente coisas? fala Quais são também os sobre um problemas? canal de denúncia de você ter na sua empresa, de permitir que o empregado, a pessoa que esteja lá, consiga se comunicar de uma forma anônima, né? Sim, Você ouvir a pessoa que trabalha pra você. Porque exatamente. não adianta você achar na sua cabeça, não, tá tudo bem, tô tendo resultado. Mas você não sabe como que tá o dia a que dia tá, lá. Você não exatamente. sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo. Então, assim, hoje em dia, o que o empresário puder fazer para evitar esse tipo de transtorno, de litígio judicial, o judiciário, ele parece que para mim, eu atuo constantemente, eu tenho prazos todos os dias. E não é não são dois, são vários. E todos com 30 folhas. Brincadeira. Mais ou menos. Então, assim, e é despacho, é isso. Então, assim, você imagina se você pega um empresário que tem diversas empresas, 800, 900 empregados, funcionários. Como é que você vai fazer se todo mundo sai? É uma confusão. Eu É tô uma bem confusão. aí. Eu tô bem nesse lugar aí. É uma confusão sem tamanho. É uma confusão. Então, assim, se você não faz uma prevenção de tudo É. e começa a trabalhar, eu tenho empresários que já chegaram, eu quero fechar minha empresa. Calma. Vamos começar a estudar o fechamento da sua empresa. Não, porque eu tive uma proposta, quero ir para o exterior, quero isso, quero aquilo. Ok, você não vai virar as costas e vai embora, porque você vai deixar um problema. Então, assim, começa a trabalhar para fechar a empresa. Entendeu? Porque agora você está trabalhando para colocar o dinheiro no bolso. Então, ao invés de você lá no final perder o seu bem, os seus bens, é melhor que você fique tranquilo, batalhe para isso, ou então ofereça para alguém. Sua empresa está dando lucro, vamos pôr no mercado. Um patrimônio que você montou. Vamos pôr no mercado. Vamos fazer você ser um investidor. Exato. Ao invés de você ser um... Então, assim, o advogado também serve para dar essas opiniões. E tentar trazer solução para dentro da empresa antes que aconteça o problema. Mas muitas das vezes eu vejo que tem uma resistência da parte empresarial por achar que o advogado só é litígio. Não, isso é gasto, né? Ele não vê o advogado como alguém que vai economizar para sua empresa. E, cara, você trabalhando para grandes empresas, a gente vê, fala, nossa, aqui eu economizei. Por exemplo, você fecha um acordo numa audiência que você sabe, fala, pô,
Ontem eu fiz uma audiência que a gente não tinha cartão de ponto, a gente não tinha nada. Chegou na audiência, aí eu fiz um acordo no valor bem mais barato. Mas você fala, cara, cadê o cartão de ponto? Se tomasse uma condenação ali, ia ser exorbitante. Você tem recolhimento, você tem um monte de coisa. Então, o preventivo, você ter a base ali, é uma delícia você pegar em procedência. Mas Pro advogado. Tem muita gente que fala, advogado vai cobrar muito, não vai fazer nada. Tem algumas pessoas que têm essa visão, né? De uma, sei lá, uma classe de advogados que mente, sei lá. O pessoal às vezes tem essa visão. Mas pra gente que gosta do direito, que gosta de estudar, gosta de resolver as coisas, não tem maior satisfação do que a gente resolver. Falar, tá aqui, seu problema tá resolvido. Às vezes não importa quanto. Só de você falar, eu resolvi essa pizza. E eu vou te falar uma coisa. Não é só resolver. Quantos casos bateram na minha porta de pessoas desesperadas que queriam processar empresas que eu poderia ter tirado um dinheiro? Eu poderia ter feito, porque elas já chegavam falando, eu consultei, e é sempre assim, consultei tal advogado, Vulgo meu primo, contador. Brincadeira, eu vou parar. Vulgo o primo, o irmão, o tio, o parente. Mas é verdade. E ele falou que dá certo. Eu falei, pois então você procure por ele, porque com essa ação eu não vou entrar. Quantas vezes, e agora, recente, inclusive, eu tô trazendo casos mais recentes, porque eu poderia trazer mais remotos, mas é o que tá acontecendo. Teve uma pessoa que me procurou, trabalhista, eu quero processar, eu falei assim, olha, por tudo que aconteceu, lá dentro, se tiver um advogado bom e eu não posso correr o risco, porque não existe só nós como advogadas estudiosas, existem um monte, né? Como que eu vou correr o risco de estar perante um advogado desse nível, numa empresa multinacional, e dizer que ele pode não acusar você de um crime, sendo que você recebeu esse e-mail que você me mostrou. É imprudência da nossa parte, né? Ela falou assim, não, mas ela tinha como ter o trabalhista dela garantido. Só que isso poderia surgir um criminal no meio. Entendeu? Então eu falei assim pra ela, é melhor não. Por causa de, sei lá, de 50, 100 mil reais. E o advogado é o primeiro juiz da causa. Tem muitas iniciais que eu falo, como que ele pôde escrever isso aqui? Não é possível. Não, sabe o que é Sabe bom quando você não tá acredita? Você fala, não tá brincando. Ainda mais quando você conhece a dinâmica da empresa, você sabe o que acontece ali dentro. Aí o cara chega e fala, eu trabalhava 23 horas por dia. Você fala, amigo, não é possível que você tá falando isso. Aí vocês procuram qualquer advogado, porque a gente não pega, não. Exatamente. Pega quem tá sem cliente. Sabe o que eu acho legal você falar também, Rê? Eu acho, a gente até falou isso no outro podcast. O que é interessante? Porque eles ficam se aventurando, aí eles falam assim, eu contrato um bom advogado e ele resolve o problema pra mim. Mas você não trouxe agora falando do judiciário que tá complicado as decisões, que eles inventam as sentenças, às vezes com base no que eles querem, e a gente tem que recorrer, não é verdade? Sim. Então, não ele pode contratar melhor, tipo, você, a melhor advogada, tá? Porque pra mim você é uma boa, a Gia é uma boa, o resto que pega esse tipo de caso, pra mim, não é tão bom, né? Tá desesperado. Aí ele pega você. Você concorda que tá na mão do juiz? É isso que eles não entendem. E uma coisa que a gente fala aqui também, é difícil você encontrar um juiz que entenda de economia, de relações empresariais. Geralmente ele vai julgar ali conforme a lei, só que a gente sabe que tem uma limitação, né? A lei, às vezes o juiz, ele nem precisa ser expert em economia. Só que às vezes você pega uma demanda ali grande, algum problema realmente grande dentro de uma empresa que tem uma interferência econômica e tudo mais. Às vezes, por exemplo, uma coisa clássica. Não consegui pagar por quê? Porque eu sou uma empresa que trabalho com importação, o dólar tá lá em cima, eu não consigo... Eles não têm a mínima noção. Eles acham que o juiz vai falar, não, é verdade. Não vai. Ele vai julgar conforme ali as limitações, o entendimento dele. Muitas vezes o que está na lei, e a lei também não tem esse olhar, né, mais moderno, assim, né, não tem um olhar econômico do negócio. Então, assim, a demanda empresarial que chega para o juiz, cara, vai dar ruim. Se ele for julgar conforme a lei, vai dar ruim. Eu acho que, assim, hoje, começa de cima para baixo. Nós temos ministros que desrespeitam a própria Constituição Federal. Nós temos ministros
que desrespeitam as leis infraconstitucionais. É. Eles fecham os olhos. O STF é uma corte política, né? Não sei se a gente Exatamente. ia tocar nesse assunto aqui, deles, porém, exatamente. já dizendo... Exatamente. Então, assim, o que nós vemos é que temos erros lá de cima para baixo. Uhum. Onde faz o quê? Com que os próprios juízes... Porque, assim, vamos lá. Nós, que somos mães, nós damos educação para os nossos filhos. Então, você não pode fazer... enfim, você não pode comer o arroz, alguma coisa que caiu no chão. Uhum. Não pode pôr... Todo mundo fala, né? Comeu, o que mata engorda, aquela coisa e tal. E é caca e não sei o quê. Então, de baixo para cima, você está dando a educação. Seu filho vai crescer e vai ensinar isso pro seu neto. Uhum. E assim sucessivamente. Então, sempre tem o quê? O poder de cima para baixo, certo? Se o poder de cima, se a mãe ensina o filho que você pode, caiu a bolacha no chão e a criança está comendo a bolacha e tá tudo bem para a criança, ela vai ensinar isso e isso vai virar hábito, entendeu? Então, para aquela namorada que chegar e se relacionar com o seu filho e achar que cair a bolacha no chão é normal, vai estar conflito. Começa o conflito. Um exemplo bem prático disso, a pandemia. Não, e aí, olha só o que acontece. A gente tem de cima para baixo o poder. Da mãe para o filho, do pai para o filho. Nós temos o STJ, o STF de cima para baixo, ensinando os juízes que eles podem violar a própria lei. Então, como que a gente espera que o judiciário tenha leis e jurisprudências normais, né? Então, assim, você vê jurisprudências, você fala, como que pode ter caído dessa forma? Como que... E essas jurisprudências são usadas por quê? Porque a gente sabe que quando tem conflito, vai para o STJ. Para decidir. Aí a gente fica no poder, a gente fica submetido à jurisprudência. A conflito de jurisprudência para ser decidido. Isso não é legal, porque a lei não traz isso. A educação, que é a base... Sabe o que acontece? A nossa lei perdeu o valor. Eu vejo que as leis, as normas infra e constitucionais perderam a sua eficácia. Perderam a eficácia. Porque não existe... Você vê que os julgados, até quando eu entro com os embargos, né? Eles colocam jurisprudência dentro do despacho, da decisão. Entendeu? Então você fala assim, peraí. Eu tô falando da lei. Eu não tô falando de jurisprudência. Volta. Então você nota que os juízes, eles estão sambando. Né? Não tô generalizando, por favor. Não, mas é que é um risco, mas né? eles estão risco. sambando. Então, como que a gente chega no empresário e muitas das vezes me perguntam, mas doutora, se isso acontecer, como que eu vou falar então? Não sei. Não dá. É aquele caso que você trouxe. Entendeu? Então, e eu tenho que falar não sei. Porque se eu falar não sei, e acontecer o contrário, eu não vou ter mais credibilidade. Então, eu vejo que, assim, tá faltando... E, infelizmente, nós que somos minoria, querendo mudar o mundo, a gente vê nossa OAB também virando política, também defendendo a política, sendo que isso assim, a OAB deveria defender os advogados, deveria estar chegando junto. Quantas vezes eu tentei prerrogativas, não consegui, não tive amparo. Doutora, tem que fazer formal. Hoje em dia, a gente sequer tem tempo para chegar até o OAB para fazer alguma coisa. O formulário já deveria estar no site. É só para cansar e a gente desistir. Né? Exatamente. Então, quantas coisas que a gente vê, e tem muito advogado. E advogado que, infelizmente... E eu não gosto do termo porta de cadeia, porque os advogados que estão na porta de cadeia estão ganhando muito dinheiro, viu? Então, parem de falar isso. E são muito inteligentes, porque os advogados de porta de cadeia têm que pensar rápido. Aconteceu. Eu tenho que resolver. Então, eles conseguem ter um jogo de cintura muito melhor do que aquele advogado que está parado, que está preparando, entendeu? Que vai fazer uma audiência. Então, eu respeito a todos eles, né? Aqueles que ficam em porta de delegacia, que acordam de madrugada, como já aconteceu inúmeras vezes comigo, que a gente tem que ter... Bom, vamos ver o que a gente vai fazer agora. É um empresário que, infelizmente, teve ali uma invasão não, um cumprimento de um mandado, ou não mandado, mas que tem aí uma determinação governamental, onde tem que entrar no espaço para ver se tem nota fiscal, se não tem, aquela coisa toda. E você tem que elaborar as coisas, tem que ser super rápido para pensar. Então, assim, o advogado serve para isso.
Então, nós precisávamos ser mais valorizados, entendidos nesse ponto. E as autoridades nossas, né, deveriam também trazer esse respeito, né, às leis e aos advogados, assim como nós os respeitamos. Então, essa é a minha... É o meu ponto. desejo, né? É o desejo que eu acho que alguns advogados têm, de nós tentarmos amenizar essa história e trazer um pouco mais do judiciário para esse lado, né? E pra quanto nos menos entender. contencioso, melhor, né? Por isso, contrate riscos e negócios. E não deixe o seu caso na mão do juiz. Não deixe, não Não. faça isso. Acho que é isso, né? Tem mais Sim. alguma coisa pra trazer? Eu acho que a Foi bem gente vai ter que gostoso, gravar né? um segundo podcast. Com certeza. Tem muita coisa pra falar. Eu acho que o próximo poderia ser casos reais, né? A gente trazer tudo tem que acontece. Que eu já falei, eu acho que eu vou gravar diariamente tudo que acontece, porque não é possível, né? Mas tem gente muito advogado precisa. hoje que faz isso. Já liga ali a câmera e no momento que o juiz tá ali, já começa a gravar. Mas Exatamente. o Alberto Eles tá querendo ficam tirar isso. bem Na verdade, nervosos, eu não mas eu gravo por áudio, não gravo por vídeo, mas eu é falei, legal você gravar e você publicar, porque aí pelo menos você tira alguma coisa disso, uma um viralização. aprendizado. Não, uma viralização E um chama aprendizado atenção. também para Alguma outros coisa advogados. a gente tem que tirar né? Sim. dessa humilhação que a gente passa. Humilhação. Bom, gente, é isso, tá? O Rê, você quer deixar a sua rede social pra gente, pra eles te seguirem? A Rê é bem discreta, mas eu vou deixar o QR Code dela aqui. Pode ser, pelo menos? Pode, Do seu pode. celular? Isso. Mais direto. Exatamente. Aí depois eu vejo, se ela quiser, eu coloco pra vocês aqui. Mas é a doutora Renata Pinheiro, ela é muito boa para empresários, ela sabe também a parte do criminal e ela faz parte aqui do time. Muitas vezes é empresário criminoso, que a gente sabe. Que a gente sabe. Já Mas é o que eu falo, não deixe seu processo chegar nas mãos do juiz, porque a gente não faz milagre, entendeu? O mágico você vê lá no circo, aqui não. Então a gente tenta evitar o conflito, tá bom? Do que pegar e vocês querem algum tipo de milagre. Eu quero falar para vocês também sobre as empresas que apoiam a gente, que é a Formando Sonhos, a FS2 Eventos, que elas trazem muitos momentos especiais, principalmente para empresários, tá? Então a Páscoa tá aí, a Formando Sonhos leva coelhos para você, leva alegria, shows, e eles apoiam aqui o Riscos e Negócios, é uma empresa que está totalmente protegida. Nós temos também, qualquer... Óticas Namura, gente, se você aí não tá enxergando bem, quer levar isso para os seus funcionários também, para proporcionar para eles um exame de vista, fazer alguma coisa legal na sua empresa. Pô, meus funcionários estão desmotivados. Vou chamar aqui o pessoal da Óticas Namura para fazer uma parceria com eles. Óculos de grau, óculos de sol com grau. Procura no Instagram e chama eles no direct. E é isso. Foi um prazer estar com vocês. Deixarei aqui o QR Code da doutora Renata Pinheiro. E nós provavelmente vamos gravar outro podcast, porque o assunto foi maravilhoso, entendeu? Eu adorei, eu tenho certeza que deve ter agregado muito a vocês. Se não agregou, para pensar um pouco, né? Tem alguma coisa errada. Então é isso, gente. Tchau. Eu agradeço Tchau, vocês, gente. viu, meninas? Obrigada. Eu espero estar em outras Obrigada oportunidades a você, aqui com com vocês. certeza, Muito obrigada, certeza. viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.